Não sei não onde é que tá o povo. A gente vai iniciar. E aqui também é só a turma de vocês, tá? Não tem nenhuma outra turma, não. É só com o primeiro A com P. Tá certo? Mas, se vocês puderem incentivar lá os meninos a entrarem na aula, a participar, tá certo? Fiquem aí à vontade nos grupos pessoais ou aos colegas, tá certo? Eu coloquei a aula no modo de gravação, tá bom? Para ver se ela vai gravar bem, tá? Sim, seremos em poucos, tá? Apesar que nós temos um bom número da turma de vocês sempre participando, né? Tem em torno de 25, né? Mas acredito que não puderam entrar agora, tá? E por isso eu vou tentar estar gravando a aula, tá? Vejam só. Sejam bem-vindos novamente, tenham uma boa tarde. Espero que a gente, mesmo entrando um pouquinho em atraso, eu vou tentar ser sucinto na aula. É uma aula bem gostosinha, um assunto bem bacana. Arte, dentro do teatro, nós estaremos hoje, tá? Tentando um pouquinho entrar na história do teatro, tentar compreender como é que ele surgiu, de onde vem, o que faz. Sabemos que é uma arte um pouco distante da nossa realidade, né? Distante no sentido cultural, eu estou dizendo, tá? Por que distante nesse sentido? Porque nossa cidade ela não promove eventos de teatro para que a gente possa estar frequentando. Já quando a gente tem os grandes centros urbanos, é tão movimentado quanto um cinema, quanto um show, a gente sempre tem essa grande movimentação. Então, quem não pode ou não pôde ainda apreciar um teatro, né, especialmente agora nesse tempo de pandemia, é tão bom, é tão bom quanto você assistir a um show. É melhor que filme, né? É uma sensação única, tá? Mas assim a gente vai aprendendo com os teatros de escola mesmo, né? A ETE tem um grupo de teatro muito bom. Não sei se alguém aqui faz parte, mas é sobre essa arte que a gente vai estar discorrendo alguns conhecimentos hoje, conhecendo algumas coisinhas, tá? E a gente vai pegar ela desde o início, tá bom? Sempre que vocês quiserem ampliar a imagem, tá? Vocês podem ampliar a tela, tá? Podem testar aí a tela, ela amplia do mesmo jeito, tá? Nesse teatro aí grego, a gente vai tê-lo como marco inicial do teatro, tá? Como assim, como marco inicial? Por sua origem no teatro ela é grega, tá? E ele se fazia arquitetonicamente nesse sentido, tá? Eu já expliquei isso para vocês, inclusive ainda falei sobre isso um pouquinho quando a gente ainda estava nas primeiras semanas é, de estudo, assim que vocês entraram na internet, não sei se alguém se recorda. Mas os formatos dos teatros, se vocês puderem ampliar a imagem, vocês vão poder ver que são montanhas cavadas, encontro entre duas montanhas. Como assim encontro entre duas montanhas? Eu vou tentar riscar um pouquinho a imagem, vocês vão entender melhor. Observe, ó. Eu vou tentar desenhar aqui um pouquinho. Vejam só. Suponhamos que a gente tem aqui um encontro de montanhas, e aí eles vão pegar, preste atenção, o encontro entre duas montanhas, tá? Ou iriam escavar aqui, ó. E esse pedacinho escavado é o que vocês veem aqui na imagem. Que aí, decaída da montanha, é que eles começavam a construir as suas arquibancadas. Curiosidade: olha o tamanho do teatro, e eles não utilizavam microfone, não tinha ainda eletricidade na época, não tinha aqueles ampliadores de voz que parecem aqueles fones gigantes. Alguém sabe aí como é que eles faziam para ser ouvido, no caso aí o ator, como é que ele era ouvido, digamos, por exemplo, olha a distância que ele vai estar. Os atores vão estar aqui, no centro do espaço, e digamos quem é que vai estar aqui, como danado, essa pessoa vai escutar quem está lá no final. E escutava com um bom tom. É,
Eles tinham que fazer, teatro sempre tem que ter uma boa dicção, né? Mas não, eles não precisavam gritar, como eu queria planejado. Eles montavam a arquibancada do lado oposto do vento. Como assim? O vento tinha que vir na direção oposta da arquibancada. Por quê? Quando as pessoas estavam aqui, as suas vozes eram levadas para cima. Quem mora no sítio vai entender bem, ou até na cidade. É, tem um lado de sua casa que, se acontecer alguma coisa, você escuta bem. Exemplo, quem mora na rua. Se a- é, as coisas que acontecem de uma certa rua, você escuta bem. Já as que ficam do outro lado, você não escuta. No sítio, você escuta bem as coisas que vêm de um lado, mas que não vêm do outro. Por quê? Porque o vento leva o som, né? Então, a gente aqui, ó, pela lógica, acho que dá para, se vocês conseguirem ampliar a imagem, vocês vão perceber que as árvores, elas estão um pouco inclinadas para o lado da frente da tela, tá? Ó, percebam aqui, ó, essas árvores aqui, elas estão inclinadas nessa direção, tá? Então, isso implica o quê? Que eles falando aqui, as vozes iriam se dissipar por todo o espaço cenográfico, digamos assim. Olha como eles eram espertos, né? Ou seja, não precisava você ficar em um ambiente pequeno, né? Eles conseguiram fazer isso para muita gente. Claro que, por ser apenas voz, as pessoas tinham que respeitar o silêncio, né? Ou seja, tinham que evitar estar conversando para que se pegasse o máximo de áudio possível. Mas eles conseguiam ouvir muito bem, tá? A gente pode até fazer indagações como o seguinte, de quem está embaixo, para quem, por exemplo, alguém entrou para lavar a cisterna. Você que está na porta, você consegue ouvir bem, né? Alguém está falando com você contra o vento, você quase não ouve a voz da pessoa mesmo estando perto. Às vezes a pessoa precisa falar um pouco mais alto, né? Então aí nós tínhamos esses dois tipos de teatros, tá? Em uns, eles eram totalmente abertos, tá? Assim, a céu aberto. Já outros já eram produzidos dentro das grandes construções. Como assim? Das pequenas cidades que surgiam, tá certo? É... Ah, que bom que voltou. Então, eles construíam isso aqui. A gente já estudou esse tipo de arquitetura aqui, tá? Feito em tipos de arco. E aí eles ficavam aqui. Perceba que fica um pouco distante da cidade, tá? Porque precisa de circulação de vento para poder emanar a voz para os cantos, tá? Olha que legal isso. Fantástico, né? Esse pessoal de criação de arte. Sou apaixonado. Ó, vamos entender um pouquinho nesse contexto aí, tá? Eu vou explicar. Quando é que vem exatamente surgir? Historicamente, a gente vai dizer que o teatro surgiu bem antes de Cristo, tá? A gente falando aí em questão de calendário. Ele vem surgir no século VI, tá? E a gente vai chamar aí de uma época em que se falava muito de Dionísio, que era o deus do vinho. E eles celebravam muito festas com o deus. E esse momento de celebração de Dionísio era um momento animado, era um momento de fertilidade, era um momento de homenagens. Então, eles começaram a tentar encorpar, digamos assim, a personagem, né, entre aspas, do deus Dionísio. Lembrando que a gente está falando aí de Grécia, de um povo politeísta, não é isso? Então, eles traziam aí esse pessoal, tá? Eles traziam essas adorações, aí faziam a colheita do vinho, e faziam essas comemorações para Dionísio. Por isso aí vem o nome das festas dionísicas, tá? É relacionado ao deus Dionísio. E aí foi quando eles tiveram essas ideias, e como eles estavam celebrando o deus do vinho, as suas máscaras eram máscaras enfeitadas com cachos de uva, folhas de uva, e a única fantasia que se usava era a máscara, tá? E aí a gente vai ter um personagem importante, que é Dionísio, por quê?
ele faz menção ao primeiro intérprete do teatro, o primeiro homem que ocupou a função de ator, chamado Tespes, tá? Ele é considerado o primeiro ator de teatro do Ocidente, tá? E aí a gente vai ter essa época em que ele foi a pessoa que interpretou Dionísio, tá? Publicamente para que se assistisse durante essas festas. Então aí é que a gente vai dizer que começou o teatro, tá certo? E aí depois, com o avanço, o chamar de atenção das pessoas, porque era uma coisa festiva, era uma coisa alegre, tá? Não era nada sagrado ainda, tá certo? E aí foi nessa época que eles começaram a expandir e construir este espaço aqui, tá bom? Já o teatro românico, que a gente estudou em arte, esse período de Roma, eles se inspiravam na cultura grega para formar as performances. Mas vejam, lembram do Coliseu? Que é isso aqui, lembra que nele ficava um monte de arquibancada e por fora, no entorno, digamos que aqui era o centro, e aqui ficava um monte de arquibancadas. Pronto. Vejam só, os gregos, é, eles faziam em montanhas. Já os romanos, eles já usavam as construções, que são lindas essas construções, né? O Coliseu. E aí, vejam só, qual a diferença? Os romanos. Lembra que eu disse a vocês que os gregos eles se preocupavam muito com beleza, com estética? Romano, não. Romano, eles já eram uma coisa mais violenta. Então, é, eles baseavam-se em. O teatro começou a surgir para Roma em formato de briga, como se fosse uma arena, tá? De briga, onde eles jogavam ali os romanos e os cristãos. Ou seja, eles pegavam esses guerrilheiros, cristãos e romanos, lembram disso, dessa história do catolicismo ter surgido em Roma, aquela coisa toda? Pronto. Eles pegavam ali um romano e um cristão e colocavam eles para lutar, tá? E aquilo ali era o grande evento de Roma. Por quê? Quem é que fomentava isso? Os imperadores da época faziam essas grandes festas, já que os coliseus pertenciam a eles faziam isso. Em que momento e como é que se dava? Obviamente, eles tinham que brigar até matar um ao outro, né? É, então, era uma festa de sacrifício, tá? É para ver quem seria o guerrilheiro ali mais forte. E era chamada, aí a gente não vai dizer que é uma atração sagrada, a gente vai dizer que é uma coisa profana, é uma coisa idealizada pelo povo. Sagrada é tudo aquilo que se diz respeito a religiões, a Deus ou aos deuses da época, como eles falavam, tá? E aí, esse movimento de briga até matar para ver quem era melhor, o cristão ou o romano, que a gente vai ter aí o politeísta, eles eram apelidados de teatros de pão e circo. Por quê? Porque eram em uma grande festa, eles estavam ali celebrando, e por que circo? Porque eles tinham a ideia de ver aquilo ali como um espetáculo, tá? As pessoas brigaram até matar a outra, para eles era um espetáculo, né? Eu não sei o o que há de espetáculo nisso, né? Porque até uma vaquejada me incomoda, né? O coitado fica com dó dos bezerros, doido pro cara do cavalo cair. Não sei vocês, se gostam. Ó, mas vejam só. E aí, a gente vai. Tu também, Letícia. Pronto, eu também fico doido do cavalo cair. Ó. E aí a gente vai entrar no teatro medieval, tá? Vejam só. Eu tô falando aqui de Grécia e de Roma, do surgimento do teatro. A gente tá falando aqui do antes de Cristo. Aí vocês lembram daquelas perseguições do surgimento da Igreja Católica, que a gente teve algumas aulas sobre isso, que eles faziam suas orações escondidos nas catacumbas, que eram subterrâneas, igual as mastabas do Egito. Bem, o teatro medieval, a gente vai estar falando dessa época, tá? Do surgimento da Igreja Católica, tá? Professor, por que o surgimento dela? Porque ele vai modificar muita coisa e a partir desse surgimento que vem surgir outras igrejas, assim como a igreja evangélica, tá? Mas a gente vai estar usando a católica porque ela teve uma dominação mundial, né? Uma dominação de poder, tá certo? Então vejam só,
ele vai ter início muito depois desse teatro grego e romano, tá? Até então, os teatros eles eram utilizados como festejos. As pessoas usavam para festejar, para se alegrar, para divertir em festas. Na Grécia, para celebrar a vida, para falar dos deuses, homenagear os deuses. Em Roma, fazer ali as festas de disputas de sacrifício, distribuição de espetáculos. Era uma coisa, digamos que mais profana. Já no teatro medieval, que é a Idade Média, com o surgimento da igreja, e a igreja foi ganhando aquele poder todo sobre Roma, e aí foi quando Roma foi parando, digamos assim, aos poucos de ser politeísta para ser monoteísta cristão. As pessoas da igreja, elas começaram a fazer uso do teatro para catequizar os que eles chamavam pagãos, né, que eram os politeístas. Então, eles começavam a fazer uso de uma coisa chamada teocentrismo, que é o estudo de Deus, tá? Feito pela igreja e pelos filósofos da época. E aí, trouxe isso, essa ideia, de como a ideia de centro do mundo, e aí eles trouxeram o teatro para um viés religioso, tá? E aí a gente vai ter um período onde se divide em três tipos de teatro, tá? A gente vai ter aí o teatro religioso, como vocês... Eita, perdão, risquei no canto errado. O teatro religioso, que vai ser o teatro usado para catequizar, tá? Ou seja, para instruir o povo a uma determinada religião, tá certo? E aí, esse é o formato do teatro medieval. Eram feitos palanques, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, se vocês conseguirem ampliar, vocês vão conseguir ver que aqui por trás do palanque eles estão dentro de uma basílica. Lembram das basílicas? Que foi o primeiro formato de igreja construído? Pronto. Eram feitos dentro das basílicas. E aí eles faziam ali os dramas litúrgicos, peças operando milagres, ensinando moralidades, pregando ensinamentos cristãos. E tinha também, dentro das basílicas, as peças eruditas, que eram as peças de questões sociais escritas, tá? Mas nada que fosse violento de outra forma. Já nós temos um outro tipo de teatro, que é o teatro popular, ou profano, ou popular e profano. O que é que ele vem dizer? Ele vem trazer ali farsas, autos. O que é que isso vai contar? Eles vão fazer críticas, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Auto da Compadecida, olha que crítica Ariano Suassuna fez quando colocou um Cristo negro, né, a uma sociedade racista, tá? Olha que crítica ele fez ao colocar um cangaceiro nos céus, né? Que foi o caso do cangaceiro do filme. Eles fazem críticas intensas. Então, esse tipo de teatro que vocês estão vendo aí com o nome de farsa profana, jograis, autos, eles sempre faziam críticas, de modo geral, crítica aos comportamentos da época, crítica à igreja, crítica às suas crenças, às suas práticas, à sociedade, à moral daquela época, tá? Então, o teatro medieval, ele funcionava dessas duas formas. Aquelas partes mais religiosas, mais compostas, né? A maioria delas com o intuito de formar fiéis, trazer cada vez mais fiéis para as suas crenças. E a outra não, a outra era uma coisa mais rebelde, mais crítica, mais profana, que não era, olha só que interessante, por ser uma coisa meio que proibida, ela não era posta dentro das basílicas, tá? As basílicas eram a dominação ali dos povos mais nobres, a não ser que eles promovessem, mas diante não, eram coisas feitas às escondidas, né? Como sempre foi. Tá? Então, olha como é que o teatro vai se moldando na história, que legal. E um outro teatro famoso, além de Grécia e Roma, ele já vem surgir um pouco bem depois, tá? Mas inspirado também no teatro de Roma,
no formato, a gente vai ter o teatro elisabetano. Porque elisabetano, Rainha Elizabeth, Inglaterra, tá? Teatro da Inglaterra. E vai ser o outro que vai influenciar bastante no teatro mundial, porque eram teatros feitos ao ar livre, eles não tinham a estrutura nem de Roma, nem de Grécia, vai parecer um pouquinho com a estrutura da Grécia, perdão, de Roma, a estrutura dos Coliseus. Mas a gente vai ter um teatro mais aberto, mais ao ar livre, no meio da rua, no meio de feiras, nas vilas, nos sítios. E como principal, digamos assim, autor, a gente vai ter o William Shakespeare, tá? Eu tô falando aí, gente, século XVI, estou falando de 1500, tá? Mesmo ano do descobrimento, do suposto descobrimento do Brasil, isso. Esse autor, William Shakespeare, é o famoso autor da tragédia de peça Romeu e Julieta, né? Porque o pessoal acha que é uma história de amor, não é uma tragédia. É uma história de amor? É, mas ela é chamada de tragédia, tá? Porque Shakespeare, ele tentava ser realista. Então, ele fazia peças de humor com coisas realistas, ele fazia tragédias como algo real, porque ele sabe que nem tudo levava aquele fim de felizes para sempre. Então, ele trazia essa ideia da coisa real, da coisa trágica, das pessoas que morrem, como em Hamlet, que um monte de gente morre com veneno. Em Romeu e Julieta também tem a questão do veneno, mas também tem a questão do punhal, né? Das famílias rivais, todas aquelas críticas sociais Shakespeare ele vem fazendo, tá? E que ainda hoje é interpretado, né? Ainda hoje a gente fala muito das obras de Romeu e Julieta, dessa coisa assim, desse amor bem dramático, desse amor meio que doentio, para a vida toda, essa coisa bem, bem melosa, né? Mas ele é também um local onde também se ensinava, claro, atribuições religiosas, mas eles traziam no teatro elisabetano muita questão real, tá? Eles tentavam trazer os temas as feridas, digamos assim, daquela sociedade, tá? É um teatro que eu sou apaixonado. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. E quando é que esse teatro vai chegar no Brasil? Professor, ele não tinha chegado ainda não? Óbvio que não, meu filho. O Brasil não tinha sido nem descoberto. Quanto mais o teatro ter chegado. Ó, vejam só. O teatro no Brasil, obviamente, ele vai chegar junto do descobrimento, da invasão dos portugueses, do Brasil colônia, tá? É aquela mesma história mesmo. Mas lembram que quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós só tínhamos aqui na terra índio, né? E índio, para quem é católico, é pagão, porque pagão é todo aquele que não pertence à minha religião, tá? É assim que é denominado o termo pagão. E aí, qual foi a estratégia? Chamar a atenção desse povo, do índio. Qual é a forma de chamar a atenção? Uma delas, teatro, demonstração de fé, tá? Há uma história que se conta nos livros de história que conta assim, gente, não sei se vocês já ouviram falar, que a primeira missa celebrada no Brasil foi da seguinte forma: quando chegou uma das caravelas, eles traziam ali os padres, né, porque eles quiseram catequizar os índios, transformar os índios em cristãos, e aí eles não se comunicavam ainda com os índios. Então, o que é que eles fizeram? Olha só que sacanagem com o coitado dos índios. Para se comunicar, um índio com o português com o índio, eles tentavam imitar, tá? Seguir, acompanhar, confiar no outro. E aí, os índios começavam a observar e repetir os comportamentos portugueses. E aí, a primeira missa celebrada no Brasil com o índio foi da seguinte forma: se enfincou uma cruz na praia, os portugueses começaram a celebrar a missa junto com os jesuítas, que também vinham juntos, os religiosos. E aí, quando todo mundo se ajoelhava, os índios iam e se ajoelhavam também. Quando faziam, sei lá, um sinal da cruz ou um outro sinal religioso, eles iam e imitavam, e assim foi surgindo. Então,
Qual foi, resumindo aí, então, qual foi a ideia de trazer o teatro para o Brasil? Se a gente perguntar, quem foi que trouxe os padres jesuítas, tá certo? Para que eles trouxeram para catequizar o povo índio. E logo depois, os escravos, tá certo? Os escravos africanos, tá bom? E vejam só, nesse modelo aí de fazer um teatro para religião, foi quando veio surgir a ideia da via sacra, que até hoje a gente tem, muita gente vai para assistir, os teatros da Semana Santa, que vem Paixão de Cristo, os filmes famosos, toda aquela via sacra que temos aqui, inclusive, nessas comunidades, em em alguns templos evangélicos, eles sempre fazem esse tipo de teatro, que é o teatro de catequese, tá? O teatro catequista. Eles tentam ensinar elementos religiosos através da arte. E para isso utilizavam o teatro, tá? Então, os principais a gente aí vai ter, de várias religiões, a Via Sacra, a Sexta-feira, a Sexta-feira Santa, a Semana Santa, que é comemorada de formas tão diversas, né? Uns por uns tipos de alimento, outras religiões por outros, comportamentos distintos. Então, olha só como é que isso veio formar-se na cultura, uma coisa de 500 anos, que foi usada com uma finalidade, ainda hoje é utilizada, né? Esses teatros ainda hoje são assistidos. As pessoas pagam caríssimo para assistir a Via Sacra, né? Não sei se vocês assistiram, já puderam assistir. Aqui pertinho a gente tem esse teatro, né, tanto promovidos por alguns templos evangélicos, como a gente tem em grupos católicos, como as comunidades, exemplo da comunidade Chama de Amor, que faz um teatro que já está tomando uma proporção grande. Temos também na Serra dos Ventos, em Caruaru, em outras cidades. Enfim, tem várias. Quase todo ano as televisões lançam esses filmes em razão disso, tá? É um tipo de teatro de catequese, tá? E aí, quando é que o teatro ganhou a cara do Brasil, tá? Observe aí como essa imagem aí retrata bem o Brasil, aquela coisa colorida, diversa, cheia de desafios, de bagunça. E olha como é que isso já vem se assemelhar com o carnaval. Hum? A ideia do colorido, a ideia de festividade. Ainda não tinha um carnaval aqui no Brasil, tá? Vamos entender. Quando é que o Brasil pôde dizer eu tenho teatro? Somente 300 anos depois da descoberta. Tudo isso, professor, tudo isso. 1808, depois da chegada da família real, tá? Aí a gente vai ter a independência do Brasil, tá? Associada ali à chegada de Dom João VI. E aí ele começa a trazer algumas melhorias para o teatro. Como assim? Até então, o teatro só servia para catequizar. E aí, a partir desse século, tá? Século XIX, 1808, século XIX, a gente tem a inserção da diversão. O teatro ele passou também, além de catequizar, de ser instrumento para divertir as pessoas, que deveria ter sido desde o início, né? E aí a gente vai ter, a partir dessa data, alguns escritores começam a produzir peças de teatro nesse sentido, tá? Claro que é uma coisa bem contida, a diversão ela era muito contida, o grau de humor da época é diferente do grau de humor da gente hoje. As coisas pelas quais riam na época são diferentes das coisas pelas quais riem hoje, tá? Então a gente vai ter aí coisas relacionadas à, à Inquisição religiosa, à questão do poema. Então eles começaram a declamação de poema, ela era feita no teatro, então as pessoas paravam, iam ao teatro para assistir a declamações de poemas, as interpretações de poema, o drama depois com o autor Gonçalves de Magalhães, ele já vem sendo inserido ali, tá certo? E
alguns atores nacionalistas sob o comando desse teatrólogo aí chamado João Caetano, tá? A gente pode ter ele como referência como um dos primeiros, tá? Historicamente o primeiro a ter essa movimentação de teatro no Brasil para além do teatro religioso, tá? Então foi somente no século XIX que veio surgir esse tipo de teatro. Talvez vocês já tenham lembrado desse nome, Gonçalves de Magalhães, estudando literatura, que vocês também o veem, tá? E aí, só para deixar registrado, gente, eu trouxe alguns principais autores de teatro, tá? Que são José de Anchieta, que foi, olha, mas olha a data, tá? Todos esses aí é do teatro ainda catequista, tá? Teatro de catequese. Ó, século XVI, 1500 ao século XVII, 1600 e pouco, com o Fernão Cardim, tá? Mas olha, José da Anchieta, Poema à Virgem, ele tá falando aí de Maria, né, mãe de Cristo, é, Alto da Festa de São Lourenço, Questões de Santos, Diálogo da Conversão do Gentil, questão de mudança de religiosa, Causo sobre consciência e liberdade dos índios de Manuel de Nóbrega, a gente já vai trazendo aí a questão da, da escravidão, da abolição da escravatura, tanto para negro quanto para índio, tá? E a gente tem aí Fernão Gartin com Clima e Terra. Vejam só, esse Fernão Gartin aí, em 1500, eles tinham uma função. Além de ter que catequizar, eles tentavam levar informações daqui do Brasil para Portugal. Lembra que Portugal queria muito ouro? Queria pagar suas dívidas com a França? E para isso começou a invadir as terras e acabou invadindo o Brasil? Então, eles tentavam levar, além de pessoas catequizadas, mais cristãos, eles tentavam levar informações. Então, é uma época de formação e de informação, tá? No sentido do teatro. Tá, gente? Deu para vocês entenderem bem essa passagem aí. Depois é que a gente vai ver como é que funcionava o teatro no Brasil, tá? Que a gente vai tentar ver ele bem direitinho, tá certo? Porque a gente vai começar a passear um pouquinho entre literatura e teatro, tá? Já que eles se complementam. Que bom, gente, que vocês entenderam. Vejam só. A partir de então é que a gente vai começar a estudar esse tipo de teatro aqui, tá? Que vocês veem em tela, que é o teatro de rua, como é que ele se formou no Brasil. A gente vai ver também que é muito interessante. Vocês já pararam para pensar nas peças de teatro que tinha na época da ditadura militar? Né? Olha que interessante, vai ser a gente ver o que é que falavam. E a gente tem muitos atores da época da ditadura militar, né? A gente pode citar aqui algumas mulheres da época do teatro que não era bem-vinda, tá? Ó, uma coisinha que eu não falei. Toda essa época aqui que eu falei para vocês, a mulher, ela não era bem-vinda no teatro, tá? Até a Idade Média, a mulher não participava de teatro, tá? Ela era proibida, era uma atividade de homens. Mas assim, se tivesse uma personagem feminina, o homem é que se ultrajava de uma mulher, mas a mulher não podia ir, tá? E aí, somente aqui, na Inglaterra, é que elas podiam começar. Foi uma das peças de Shakespeare que se teve o primeiro registro de mulher entrando dentro do teatro. Porque a mulher era vista somente como um ser doméstico, tá? Ela era aquela questão dos casamentos prometidos, da boa esposa, da boa dona de casa, da boa educadora dos filhos, mas ela não podia ter função, tá? Social além dessa. E só aqui foi quando ela começou a entrar dentro do teatro como mulher, mas assim mesmo não era bem vista. E isso veio para o Brasil também. De que forma veio para o Brasil? Uma mulher que entrasse no teatro, ela era chamada, digamos, dos piores adjetivos, né? Como assim dos piores adjetivos? Quando a gente for ver na ditadura, por exemplo, deixa eu só antecipar para vocês um pouquinho, na ditadura, a mulher que resolvesse ser atriz, ela era chamada, abre aspas,
mulher da vida, recebiam, inclusive, uma carteirinha, como se fosse um documento, como se fossem prostitutas, tá? Elas recebiam esse tipo de carteirinha, carteirinha de prostituta, carteirinha de mulher, enfim, tinha algumas nomenclaturas diferentes dependendo da região, mas elas recebiam sim isso e eram super mal vistas, muito desrespeitadas, tá? Inclusive, como, muito bem, colocaste muito bem. Ainda hoje há essa ideia, né? Quando a gente vê a ideia de novela, por exemplo, mas quantas vezes vocês já assistiram novela e já ouviram algum comentário, de, sei lá, de algum tio, de algum colega, de algum irmão, de um vô? Eu que não deixava minha mulher entrar nisso para estar se deitando com outro homem, né? Eles nem supõem tudo o que há ali por trás da câmera. Eles nem lembram que tem 50 pessoas vendo aquela cena ali, né? Por uma cena mais intensa. Mas não, o que vai é o velho moralismo, tá? E tudo isso é uma questão histórica, né? Não é uma questão de hoje. É uma questão que vem sendo ensinada e passada de geração em geração há muito tempo, né? Então, gente, será sobre isso. A gente vai discutir na próxima aula coisas a respeito da entrada da mulher no teatro. A gente vai estar vendo questões como o teatro na época da ditadura, tá? Estaremos vendo também as questões da evolução do teatro, tá? Especialmente do século XIX e do século XX, tá certo? Deixa eu tirar um print aqui da tela para comprovar a participação de vocês, certo? Gente, vocês querem comentar, fazer alguma pergunta acerca da aula, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade aí. A aula foi clara. Explicar como faz a atividade? Posso sim. Vocês querem que eu mostre a atividade aqui na tela? Pronto, deixa eu só abrir aqui a, a página da atividade de vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pronto. A atividade de vocês, gente, ela ficou na seguinte questão. Só uma coisinha antes de mostrar aqui. Lembrem sempre de quando for mandar atividade escrita, de assiná-las, tá? Coloca seu nome, tá? Para que seja validado. Estou aqui abrindo a turma de vocês para poder mostrar na tela. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, ó. A atividade da semana é essa aqui, ó, bem simples. A partir dessa aula de hoje, você vai elaborar uma linha do tempo, informando aí, um pequeno resuminho, a trajetória do teatro, de sua origem, tá? Sua chegada ao Brasil, tá certo? Ou seja, tudo que foi explicado hoje, ao longo do tempo, você vai colocar em uma linha do tempo. Como é que eu posso fazer isso? Vamos aqui. Exemplo. Você pode pegar, porque a linha vai sair tortinha, tá? Aí você coloca, exemplo, século, porque não vai sair 6 antes de Cristo. O que foi que aconteceu? Aí você, por exemplo, faz suas anotações. Depois, a gente poderia ter aqui, por exemplo, Grécia. Em que época era? Quais as características desse teatro? Tá? Depois a gente pode ter Roma. O que é que a gente viu de Roma? O que é que a gente pode saber de Roma? Em que época foi essa? Tá? Até que ele chegue no Brasil. Tá bom? Com essa aula só vocês conseguem fazer essas datas e esse registro, tá certo? Aí vocês assinam embaixo e
Prontinho, é só isso. Ficou alguma dúvida? Quer se fazer alguma pergunta? Não, eu vou deixar o vídeo, tá? Eu tô gravando aqui a aula, tá? Eu vou deixar o vídeo e vocês podem acessar os slides no vídeo, tá?